Deixa assim. Manhã Cidade de volta, 8 horas e 21 minutos. A gente segue aqui entrevistando, né, os protagonistas das eleições municipais aqui em Caruaru. E hoje a gente recebe a Michele Santos, do PSOL, que vem aí fazer uma avaliação, né, dessa campanha, dos resultados, um pouquinho sobre os próximos passos dentro da política. Michele, seja bem-vinda mais uma vez aqui à Rádio Cidade. A gente aproveita, tá aqui para contar para vocês que o WhatsApp Cidade está liberado, 998780997. Bom dia, Michele. Um bom dia, Renata. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. É sempre um prazer estar aqui, né, conversando com vocês. Tenho certeza que hoje, depois de todo esse processo eleitoral, a gente vai ter um papo muito legal. Então, um cheiro grande para todo mundo que está acompanhando aí de casa, do trabalho, do trânsito. Quem puder interagir é muito importante também, para que a gente possa, né, aí trocar essa bola com o povo de Caruaru. Bom dia. Mário. Muito bom dia, Michele. Bem-vinda aqui à Rádio Cidade. Muito bem, Michele. Passada a eleição, vocês já fizeram uma avaliação, né, do pleito, ou ainda é cedo para avaliar? O pessoal teve alguns resultados importantes Brasil afora, mas em Caruaru acabou tendo um desempenho, não sei se era o que vocês esperavam, dentro da conjuntura, foi o que deu para fazer, digamos assim. Qual a avaliação vocês fazem dessa votação? Mário, a gente sempre fala que uma vitória política nem sempre é uma vitória eleitoral e vice-versa. Uma vitória eleitoral nem sempre é uma vitória política. E a avaliação é que a gente teve uma vitória política em Caruaru, né? Por mais que o resultado eleitoral, e aí muito dentro da questão da própria conjuntura, né, é importante a gente salientar que havia uma polarização muito grande, e também a resolução da própria eleição no primeiro turno demonstra isso. Então, a gente já esperava que haveria uma migração, né, do nosso eleitorado para outras bases, para poder garantir um segundo turno. E, assim, o que a gente avalia é que a gente fez um bom trabalho. O resultado, como diz, eleitoral, nem sempre... eu sempre uso o exemplo, por exemplo, de Boulos em 2018. Foi o pior resultado das eleições desde que a gente desde que a gente começou a apresentar candidatos à presidência. Mas isso não significou necessariamente uma derrota política, muito pelo contrário. Então, o que a gente entende é que a gente fez um belo trabalho em Caruaru, a gente mostrou o nosso projeto para o povo de Caruaru, a gente falou sobre as dores, os problemas reais, os problemas concretos, e a gente entende que cumprimos nossa missão em Caruaru, né? E, como diz, né? Inclusive, já imitaram também, mas é como diz. A gente plantou a sementinha e essa sementinha vai ser colhida lá na frente e vai gerar grandes frutos para a nossa cidade. Eu acredito que a gente está muito feliz com tudo. E, independentemente do resultado das urnas, né, que ela não reflete, a gente já sabe, e a gente já tinha essa consciência que as urnas não refletem a realidade do povo de Caruaru, de fato. Michele, durante os debates, né, a gente... Primeiro, sua figura já chamou a atenção porque é a única mulher que estava presente ali, né, jovem e tal, enfim. Mas a gente sempre via ali, né, tinha um foco para apontar as necessidades de Caruaru, e a gente via ali uma troca de bolas, né, entre vocês e tal. Até mesmo o Fernando Rodolfo, que é um campo, né, ideológico totalmente diferente do seu. Mas o que nos chamou a atenção foi muita proximidade e os elogios que o candidato, então, Zé Queiroz, fazia muito a sua desenvoltura e as suas propostas. Inclusive, se eu não me engano, alguma das vezes chegou até dizer, a gente vai se encontrar, né, em algum momento. Chegou a ter algum tipo de conversa, ou até mesmo, se caso, né, a campanha saísse vitoriosa, se você já tinha, se fosse para o segundo turno, se você já tinha uma decisão, né? Porque quando as críticas vêm para a cidade, tem as críticas atuais, mas a gente sabe que é um modelo de gestão que vem há muitos e muitos anos, né? A cidade não tem necessidades que surgiram agora há 2 anos, só as coisas que vão acumulando. E eu queria saber se existe algum tipo de conversa, ou se tivesse um segundo turno, se teria esse apoio, ou até mesmo agora, né? Porque a vida continua e o compromisso de vocês com a política também, né?
Bom, Renata, a gente não conversou, né, nem antes da campanha, a gente conversou muito antes, até mesmo antes da gente consolidar, né, a nossa candidatura. Não conversamos e não conversamos ainda após a campanha, né? Eu fico muito feliz, assim, do reconhecimento, não só dele, mas dos demais. A gente também, durante os debates, acho que foi muito bom para Caruaru e para a própria democracia da cidade a forma respeitosa como todos, né, conduziram esse processo, apresentando suas propostas. Quando, como diz, assim, eu pelo menos tentei não me furtar de fazer as críticas necessárias, inclusive ao próprio Zé Queiroz. Acho que é necessário, é importante, mas assim, a forma como a gente critica, a forma como a gente traz as situações, ela muda, ela dá o tom de como a gente vai conduzir. Então, acho que, primeiro, parabenizar todos aqueles que participaram, o Armandinho, o Fernando, o próprio Zé Queiroz, que tiveram a coragem de ir para esse lugar, que foram lutar pelo seu espaço, que foram mostrar para o povo de Caruaru as suas propostas. Não vou parabenizar quem não foi. Então, realmente, assim, foi um espaço muito rico para mim, enquanto candidata, enquanto mulher da política. Mas também foi um espaço muito rico para o povo de Caruaru, embora, óbvio, tenha tido algumas questões que não foram de fato resolvidas, esclarecidas nesse lugar, mas acho que foi muito proveitoso. Agora, em relação aos Zé Queiroz, assim, nada impede que a gente converse, né? O esperado, inclusive, das pesquisas era que haveria um segundo turno, e no segundo turno eu já tinha, inclusive, declarado abertamente que, naturalmente, o nosso partido iria para o campo de Zé Queiroz, até pelo arco de aliança. Mas eu sempre falo, né, que é diferente a gente apoiar e compor. Quando eu apoio, é um apoio tático, porque a gente entende que é melhor para aquele momento, mas não necessariamente a gente iria compor governo. Isso é uma decisão que teria que ser tomada de forma coletiva, não é uma decisão de Michele, por exemplo. Mas nada impediria, com certeza, porque acho que na política a gente precisa saber estar nos lugares, saber construir junto. A minha vontade, de fato, não era, de fato, eu, Michele, não me vincular. Então, eu acredito que é sempre o que eu bato na mesma tecla, que a gente precisa ir rompendo com esses modelos, e acredito que Caruaru vem, ao longo dos anos, agora mais ainda, reforçando o modelo de política fisiologista, clientelista, e se eu tenho esse debate, eu preciso ser coerente com ele. Então, eu sempre tive isso comigo. Agora, óbvio, essa decisão não é minha, ela é do partido, e eu acredito que no segundo turno a gente iria naturalmente com o Zé Queiroz. Agora, apoiar taticamente, compor já seria outra discussão. Veja, e como fica daqui para frente, né? Porque o que eu percebi é que as pessoas não conheciam muito, né, você e a Maria Santos, que eram as duas mulheres da disputa. A Mandinho já era uma figura bastante conhecida por ser da banda, Fernando Rodolfo era da televisão, jornalista conhecido também, e já está no segundo mandato de deputado federal. Os demais dispensam comentários, né, porque o Zé Queiroz era o mais conhecido, naturalmente, ter sido prefeito 4 vezes. Mas o próprio Rodrigo Pinheiro, né, nas pesquisas, a gente fez uma pesquisa aqui, e me chamou a atenção que o representante do Instituto disse a mim, tem gente que acha que a prefeita de Caruaru ainda é Raquel. Né, o pessoal ainda não conhecia, tanto é que no começo da campanha o pessoal disse que o Rodrigo escondeu a governadora da campanha, mas eles tinham que bater mesmo o nome dele, porque ele não era tão conhecido assim. O que é que você pretende fazer, Michele? Acho que você pretende continuar na cena política, na discussão política, para que você fique mais conhecida na cidade, né, de fato? Bom, Mário, em primeiro lugar, é importante dizer que a decisão de estar em uma candidatura majoritária, ela se dá justamente por isso, né? O meu trabalho na cidade, ele não é de agora, nunca foi. Então, eu já tenho um trabalho de muitos anos. E não ser conhecida faz parte desse processo de invisibilização, principalmente quando somos mulheres. E aí é redundante dizer, por exemplo, hoje os resultados eleitorais demonstram em Caruaru que ser mulher na política na cidade de Caruaru não é uma tarefa fácil. E essa eleição, ela catapulta, né, a figura pública Michele, embora seja do partido, para uma visão diferenciada da população. E a gente percebe isso nas ruas, né? As pessoas não só me reconhecem, parabenizam, muitas até que não votaram em mim, parabenizam, não só nas ruas, nas redes sociais. Então, a gente vem recebendo esse carinho da população de Caruaru e a gente está muito feliz, assim, feliz porque
a gente conseguiu mostrar nosso projeto de forma aberta, de forma tranquila, e todo mundo acho que conseguiu entender o recado que a gente tinha para passar. E aí, daqui para frente, a gente ainda, óbvio, está analisando, né? Eu vou continuar com o meu trabalho, como sempre continuei, como advogada popular, acompanhando as causas relacionadas a conflitos fundiários, conflitos agrários. Para continuar na cena política na cidade, eu acho que não preciso nem falar, porque eu já vivo essa cena política. Antes ela era invisibilizada, agora não mais. Então, assim, a Michelle não vai fazer política. Michelle já faz política há muito tempo. Então, agora a diferença é que, de certo modo, a gente tem uma visibilidade maior e eu espero que isso se mantenha, porque é importante a gente, inclusive, construir em Caruaru essas novas figuras políticas, porque quando a gente percebe o dado que você trouxe, por exemplo, sobre Rodrigo, é muito sintomático, no sentido de que parece-me ainda, né, parece-me não, ainda a mentalidade da população de Caruaru muito centrada nas mesmas figuras. E a gente construir essas novas figuras políticas que consigam ser independentes, autônomas e se destaquem de algum modo é muito importante. Então, eu continuo assumindo um papel importante no partido, na cidade, não só na cidade, mas na região. Né? Vou assumir agora o setorial de mulheres nacional do PSOL, e isso também vai trazer, de certo modo, uma necessidade de um trabalho mais direcionado. E eu pretendo muito organizar as mulheres que fazem política na nossa cidade para a gente poder discutir o porquê que a nossa cidade não elegeu tantas mulheres e o porquê que é tão difícil ser mulher em Caruaru. Olha, veja, falando desse dado de mulheres, uma coisa me chamou a atenção. As eleições, quem vem tendo um papel decisivo para resolver são as mulheres. Veja, um exemplo disso é a eleição de São Paulo. Quem não levou o Pablo Marçal para o segundo turno foram as mulheres, que na sua imensa maioria votou ou no Ricardo ou no Boulos. Né? E aí eu escutava um programa Roda Viva, segunda-feira, eu não lembro o nome do entrevistado, e ele dizia assim, olha, quem resolve a eleição é a mulher, porque a mulher, ela, com todas as tarefas que as mulheres já fazem, mas quem leva a mulher quem vai arrumar a vaga na creche para a criança é a mulher. Quem leva a criança na creche é a mulher. O marido que não se cuida, já que o homem não se cuida muito para a saúde, quem leva o marido quando está doente no hospital, na UPA, seja o que for, é a mulher. A mulher ainda tem essas tarefas e a mulher, ela vive o dia a dia. Ela não está preocupada com quem levou cadeirada, quem deu cadeirada. Ela não está preocupada com ideologia, se fulano é de direita, fulano é de esquerda. Ela está preocupada com o dia a dia, porque ela vê mais que o homem as situações do buraco na rua, da falta de saneamento, do salário que não tem, o dinheiro que não dá para fechar a conta. E essa análise dele eu achei super interessante, que as mulheres resolvem. A gente olhando para essa eleição de Caruaru, a gente percebe que a única chapa que não teve mulher foi uma chapa de Zé Queiroz. Porque ele buscava ali uma juventude para a chapa, ter um experiente e uma juventude. E buscou na figura de Toninho. Foi uma aliança interessante que rendeu alguns votos, tirou outros também, mas enfim. Mas o que é que falta, então, assim, na tua opinião, para que as mulheres elas enxerguem mais as mulheres? Porque a gente viu uma redução na Câmara de Municipal de Caruaru de 4 para 1 vereadora, né? E uma vereadora que a gente sabe que o marido exerce uma influência muito grande no mandato dela. Né? Praticamente o vereador é Cecílio. A gente não tem lembrança de entrevista com ela, assim, para a gente poder conhecer melhor. Né? Pode ser que nesses próximos 4 anos a postura... A gente sabe que é uma pessoa atuante no meio dela, na saúde e tudo mais, mas a gente precisa conhecer, né, mais. Renata e Mário, é muito delicado falar sobre isso, porque a gente entende como um problema muito mais estruturante. Em Caruaru, e eu falo sempre, a gente tem um problema mais estruturante ainda, que são os sistemas que são utilizados em nossa cidade para o controle político. A análise que a gente faz em Caruaru é que a combinação de 2 sistemas estruturantes de controle da política e que é sui generis em nossa cidade, ou seja, dificilmente você vê em outras cidades, porque até do interior do estado você tem aí a tradição do coronelismo, até um certo fisiologismo. Aqui a gente tem a combinação de 2 fatores, que é o fisiologismo e o clientelismo. Né? E essa junção, essa combinação desses 2 sistemas, ela acaba sendo muito nociva e corrosiva para a política. E nós, mulheres, somos as que mais sofremos. Porque é o seguinte, aqui em Caruaru ninguém vota porque o postinho não funciona, porque se fosse, Rodrigo não estava eleito. Ninguém vota porque o buraco tem na rua, porque se fosse, também Rodrigo não estava eleito. Ninguém vota porque não tem vaga em creche. Isso é mulher ou homem. As pessoas votam aqui para manter os empregos.
As pessoas votam aqui para mandar as benefícios. As pessoas votam aqui porque o meu vereador que conseguiu uma ambulância para minha mãe, pode perder e pediu para eu votar. Então, é muito mais profundo do que necessariamente a escolha. Aqui não se há escolha, Mário. Aqui, pouca parte da população consegue ter liberdade para votar em quem quiser. Essa liberdade seja consciente, que muitas vezes as pessoas me encontravam na rua, me abraçavam e diziam, eu queria votar em você. Mas eu não posso. Você me fez chorar, mas eu não posso. Então, é muito mais profundo do que necessariamente a escolha das mulheres. Ainda principalmente a questão das nossas políticas públicas não funcionarem e as pessoas dependerem de favores. Exatamente, mas é justamente isso o clientelismo. O clientelismo, aí isso vem do clientelismo. O fisiologismo inclusive eu estava até dizendo que eu vou fazer minha tese de mestrado nesse processo, porque é um processo tão profundo, que prende tanto a população que a gente vê resultados como esse, que aconteceu nessas últimas eleições. Ô, Michele, e as pessoas, você falou aí de um exemplo, né? Uma ambulância, um vereador que arrumou uma ambulância para minha mãe quando ela precisou. Exato. Essa pessoa vai ser grata pro resto da vida. Por quê? Porque o serviço público não funciona. Mas aí é como diz, a gente está aqui, e não é culpa dela, mas a gente está aqui para fazer as pessoas entenderem que, na verdade, o que a gente tem que fazer é que as pessoas não precisem pedir. Exatamente. E o que muitas pessoas defendem é que as coisas não funcionam justamente para esse sistema não ser... Exatamente, mas é justamente isso, Renata. Então, é muito interessante, porque... E não deixa de ser um voto pensando em você... Um voto egoísta, digamos assim. A gente entende a situação, claro, que só quem sabe é quem está ali 2, 3 dias, o parente sofrendo com dor, a vaga já conseguiu na central de regulação, só não tem ambulância para levar. Então, quando tem alguém que leva e tira o seu parente de uma situação de desconforto daquela, você vai ser grata pro resto da vida, não tem como acabar com isso. Mas, assim, o voto não é crítico, o voto não é pensando na coletividade, e eu sinceramente, eu não vejo... esse voto... Quando pessoas novas aparecem, né, o que é um novo fôlego e tal, mas a conta que existe para ser paga de favor... muito grande. Não dá grande. conta. Pronto, a gente tem uma análise, Renata, sobre isso muito grande, isso não é algo de agora, a gente já vem estudando esse processo. E, assim, primeiro, a gente não culpa a população por isso. Primeira coisa. Nem as mulheres também por isso. Por não votar em mulheres, por não entender. Porque a população, ela está refém desse problema e desse sistema. Qual é o nosso... Quando eu dizia assim, a nossa campanha tem como finalidade romper com esse modelo. É justamente esse. Esse modelo que faz com que... Renata, eu vou ser bem sincera a você. Eu conheço pessoas que dizem assim, tal vereador tem tantas cirurgias. Fale com ele. É loteado. Tal vereador tem tantas... vaga de creche. Tem vaga de creche. Aí, esse é o sistema clientelista. Aí, o sistema... Porque o que é que acontece? A população é cliente da prefeitura. Ou seja, tem um preço. Aí, o fisiologismo vem da segunda etapa, que é justamente o vereador. O vereador, se não tiver isso, não se elege. Para ter isso, ele precisa o quê? Tá na base do governo. Balançar a cabeça. E aí, para estar na base do governo, o que é que acontece? Ninguém legisla, ninguém fiscaliza em Caruaru. Então... Mas veja, o preço, ele veio. Eu falei aqui várias vezes, quem acompanha a gente na Rádio Cidade, uma Câmara muito governista, o preço a se pagar é alto. Pois é. Porque a sensação que se passa é que a Câmara não faz nada. E você veja, o vereador que, independente de ser base do governo, que vive, por exemplo, hoje mesmo, ontem na tribuna mesmo, ele partiu para cima da Compesa com críticas à Compesa. Foi o Anderson Corrêa. E eu sei que a estrutura dele foi muito boa pelo partido. Mas essa postura de usar bem a comunicação, de criticar quando é necessário, não ficar só um vereador lagartixa que balança a cabeça para tudo, deu uma visibilidade muito boa para ele. Então veja como é importante você não... Mas eu alertava aqui, a Câmara é muito governista, no mínimo 50% vai ser renovado, e foi o que aconteceu. A gente sabe como funciona o negócio. Exatamente. Então, assim, o que é que a gente precisa? Primeiro, que a população e as pessoas que estão representando compreendam a nocividade desse processo, sabe? Que é justamente isso. Porque, assim, é tão complexo, é tão
tão profundo que é muito difícil a gente falar sobre. Hoje, eu lamento muito Caruaru não ter mulheres, né, na Câmara de Vereadores, a gente ter diminuído muito a bancada feminina. E quando a gente tem uma mulher, que é justamente o que geralmente acontece com a mulher na política, ela tem que ser apadrinhada, ela tem que ser chancelada, ela tem que ser, de certo modo, validada para estar naquele lugar. Não falando da própria Mary, porque eu um pouco a conheço, como você sempre falou também. É uma pessoa que não se expõe e eu também não acompanho o trabalho dela. Mas é triste porque o que Mário traz, o que você traz, é justamente isso. Ela, em tese, para a visão das pessoas e para ela mesma, será que se ela não tivesse o marido dela que estava nesse processo, será que ela sozinha conseguiria chegar lá? Então, isso é um recado para as mulheres de Caruaru, porque, assim, como você bem falou e como estava no Roda Viva, eu assisti uma parte ainda, acho que não peguei essa das mulheres, nós, mulheres, somos a que mais sofremos. Porque somos nós que estamos na ponta, sabe? Então, no serviço público, principalmente. Exatamente. Né? Então, somos nós que dependemos da creche. Quem deixa de trabalhar se o filho não tiver creche? O pai? Não, a mãe. A mãe que abre mão. Quem deixa de estudar se não tiver creche? A mãe. Não é verdade? Quem deixa de trabalhar para ficar com um parente no hospital? Né? A mulher. Então, nós, mulheres, somos a ponta de toda a construção social. E se a gente não faz um trabalho de emancipação do nosso pensamento, da nossa clareza sobre o mundo, a gente vai continuar sofrendo. Então, acho que a minha grande missão, uma das minhas grandes missões nesse lugar é isso. É tentar fazer com que as nossas mulheres reflitam sobre essas questões. Agora, a gente enfrenta um sistema que, independente das mulheres refletirem ou não, ele impede que a gente tenha a liberdade de votar em quem a gente Deixa eu trazer um dado aqui. Mário, só para pegar essa, desculpa te interromper, essa questão da mulher na política, antes são dois fatores, na minha opinião, que a gente precisa evoluir, né? Primeiro é a gente ter mais rostinhos realmente na urna de campanhas de verdade, né? Que é o que a gente está falando aqui. Porque antes nem isso tinha, né? A gente já é um avanço, né? O fato de realmente ser mulher, o gênero, no caso, né? Mas aí a gente precisa pensar também em essas mulheres no poder, de que forma elas vão legislar, né, no executivo, para as mulheres. Porque aí é uma outra história, né, Michele? E a gente sabe que as mulheres também são diferentes. Bom, tem questões que mulheres concordam e que outras não concordam. E aí é quando a gente vai para a parte mais crítica do voto. Então, são duas etapas que a gente precisa percorrer e que não é fácil, né? Renata, veja só, quando a gente pega o histórico em relação à participação das mulheres na política, não faz nenhum um século que a gente pode votar e ser votada. E ainda por cima, um século que nem todas as mulheres, né? Então... Tumultuado. Exatamente. Gente, até 1988, a gente só poderia trabalhar se o pai e o marido pudessem assinar. A gente só podia ter um crédito se o pai e o marido pudessem assinar. Então, é muito pouco tempo. A gente tem aí 35 anos. E para mudar isso é muito difícil no inconsciente da população. E... como você falou, quando eu distingo, por exemplo, a representação formal, que é necessária, que é a representação, ou seja, de ter mulheres, de ter rostinhos, de ter mulheres se colocando nesse lugar, ela já é importante, porque ela é simbólica e ela faz com que as outras mulheres se reconheçam nesse lugar e entendam, poxa, eu posso estar lá também. Agora, o que a gente precisa muito mais é a representatividade material. Essa representatividade onde a mulher se reconhece como parte agente na transformação desse modelo. E isso, infelizmente, é muito difícil de ver. É muito raro de ver. E é triste também, porque a gente, muitas vezes, tem mulheres, mas essas mulheres estão ali para reproduzir um modelo, reproduzir um processo que oprime elas mesmas. Então, por isso que esse trabalho de conscientização, de libertação da consciência, ele é necessário. Agora, isso é um processo, não é uma coisa que a gente vai atingir de uma hora para outra. Como todo avanço social, ele tem avanços e retrocessos. O que a gente precisa garantir, em primeiro lugar, políticas afirmativas de presença das mulheres. Aí muita gente fala das cotas. Se não tivesse as cotas, é terra arrasada, não teria nada. Então, o Estado Democrático Brasileiro, eu digo que o contrato social de 88, a gente ratificou a igualdade. Então, se a gente ratifica a igualdade como um dos pressupostos para a sociedade, o Estado tem a obrigação de criar políticas afirmativas para garantir isso. Então, todas as cotas, elas são isso. Elas são porque a gente é um Estado programático. Então, as políticas afirmativas de inserção da mulher na política, ela é necessária. E a gente, infelizmente, está vendo que ainda não está resolvendo. Então, acho que a gente vai precisar
precisar, porque eu digo sempre no direito, né? Eu sou advogada e estudo bastante isso. Você tem duas formas de eficácia. Você tem duas formas de construções legais. Você tem quando a lei, ela de certo modo, é influenciada pela sociedade, é uma necessidade. Ou seja, por exemplo, agora com a digitalização, você tem que ter um marco legal para poder, né, regular. E também a própria lei regula a sociedade. Aí esse é o processo inverso. Então, quando a lei, a gente fala que é uma política afirmativa, uma lei afirmativa, é isso. A gente precisa criar mecanismos legais de políticas públicas afirmativas mais profundos ainda. Porque se não está resolvendo, se não está influenciando ainda, a gente avançou bastante. Mas, por exemplo, participação feminina na política no Brasil é menor do que no Irã. Olha, veja, falando... Meu Deus. Um país fundamentalista. Então, tem algum problema aí, né? Um dado sobre mulheres, não só sobre mulheres, mas que acaba chamando a atenção. Os 10 nomes menos votados para a Câmara Municipal de Caruaru na eleição desse ano. Clarice Guedes, do Partido Novo, obteve só um voto. E aí a gente vai vendo aqui a listinha, né? Aí Ítalo Henrique, do PL, 2 votos. Aí vem aqui, 2 mulheres na sequência. Tâmara Jéssica, do PSB, e professora Ana Paula, do PDT, ambas com 3 votos. Wesley, personal do PT, e Maria Vilma, do União Brasil, 6 e 7 votos. E aqui, fechando a lista dos 10 menos votados, Mila Vasconcelos, do PCdoB, e professor Marcos Galvão, 7 e 8 votos, seguidos por Lucélia Lima, do União Brasil, com 10 votos. E Josildo Leal, do PSOL, e Marlene Santos, do PRD, ambos com 12 votos. Encerrando essa lista. Metade da lista são mulheres. E uma pessoa tem um voto, eu acho que só entrou para cumprir cota, né? Não é possível um negócio desse. E aí... Tem isso também, né? Tem as mulheres que são usadas para cumprir... Como laranjas. Isso é muito comum, Mário. É a cor do partido, né? Do novo lá. Pois é. E aí, justamente, existem os mecanismos legais, a jurisprudência do TSE é muito rígida hoje em dia com a instrumentalização da participação das mulheres nesse lugar. E, com toda certeza, é óbvio, o número de voto por si só não determina se é uma candidatura laranja ou não, outros fatores, se a pessoa fez, né, a jurisprudência leva em consideração outros fatores, o número de votação, se a pessoa fez campanha ou não, se a pessoa recebeu recursos ou não. Então, tem uma série de fatores para determinar, né? Não estou aqui para dizer que todo mundo é laranja. Mas, assim... você só tem um voto, já diz, né? Só o seu, então você não fez campanha. Eu acho que nem dela, viu? Exato. Pois é. Alguém que achou que era para valer a campanha. Talvez. Então, isso também é um problema. Então, quando eu preciso mudar a forma como a sociedade se constrói, o Estado brasileiro tem um desafio gigante, e nós, mulheres que estamos na política também. Por isso que é importante ter mulheres nesse lugar para lutar por isso, justamente para entender que ou a gente cria mecanismos legais que, de certo modo, impeçam que esse tipo de coisa aconteça e que a gente seja instrumentalizada apenas para manter o status quo, manter os homens no poder. Porque a gente, por assim dizer, a gente vive uma crise de representatividade profunda no país. Né? Nossa cidade não é diferente, muito pelo contrário. A gente tem maioria de mulheres e a gente só tem uma vereadora eleita em Caruaru, e mesmo assim, né, não necessariamente com a pauta de transformação social nesse sentido. Então, é muito triste a gente ver quanto a gente está retrocedendo. Ao invés de avançar, países do mundo inteiro avançam nas legislações em relação à participação da política da mulher, e a gente tem o contrário, a gente tem a tentativa de anistia, por exemplo, dos partidos que não cumpriram cota, dos partidos que colocaram mulheres laranja. Então, assim, a gente continua com a mesma lógica masculina de construção. E aí, qual é o resultado disso, Mário? O resultado disso é que quando eu vou no postinho, não tem médico, não tem remédio. Quando eu preciso de uma creche, não tem creche. Quando eu preciso de um exame de mama, não tem, certo? Quando eu preciso de um diagnóstico, não tem. Quando o meu marido, quando o meu filho, quando o meu neto, quando a minha mãe precisa, não tem. Isso é um dos fatores, certo? Porque quando nós, mulheres, estamos lá, nós sabemos exatamente, e é como diz, eu concordo muito em parte do que também é um sistema que a gente precisa quebrar, porque é dado à mulher o trabalho do cuidado, e a gente realmente é quem mais sofre na ponta. Né? A mulher nasceu para cuidar. Exato, né? Que é isso. Veja, é um sistema tão profundo. Tô cuidando nem tão de estruturante. Mim, tô cuidando nem de mim direito. Exato, tão intrínseco que nos oprime, né? Nos oprime. Então, se eu tenho mulheres que estão nesse lugar e não entendem isso, também eu não vou mudar nada. Então, assim,
é muito difícil da gente estar nesse lugar com esse debate, mas é muito necessário. Por isso que a gente entende que a minha candidatura na cidade foi muito importante e que a gente vai continuar fazendo esse trabalho. Mário, aqui no YouTube, o Gabriel diz: Michele tem um futuro promissor pela frente, inteligente, preparada e comprometida. E o Rafael, orgulho do que fizemos. Essa eleição meu vice. foi apenas o pontapé de uma construção política e de um futuro melhor para a nossa cidade. Aí o Bernardo: Michele é uma figura política extremamente lúcida, coerente e capaz, que ainda despontará como uma das maiores figuras políticas da cidade e da região. Aí o recado. Ô, Michele, você foi candidata em 22 ou foi 18? Fui 18, fui em 2016, fui em 2022. Isso. 16 você foi vice, 18 foi deputada, Exato. 20 vereadora e agora 22 deputada e agora é prefeita, né? Exato. Você pretende disputar novamente em 26, né? Ou ainda é cedo para essa discussão? Mário, é cedo, mas assim, a gente que está nesse lugar, a gente sempre se coloca à disposição, porque para a gente é tarefa. É muito mais do que querer ocupar um espaço. É muito mais do que estar, ali para ganhar. A gente está cumprindo uma tarefa. O espaço da eleição, a gente entende como apenas um fator, né? Um dos processos da construção política, e é um processo muito rico porque eu encaro como um processo pedagógico, tanto para a gente, para aprender, né? Porque a gente aprende muito, quanto para a população como um todo, que é o lugar onde a gente discute, onde a gente apresenta projeto, onde a gente traz narrativas que possam quebrar com esses sistemas. Então, assim, quem é de esquerda, quem é militante, sabe que a gente é tarefeiro. Então, eu comecei em 2016 como candidata a vice, eu digo, não tinha R$1, minha gente. Eu ia de mototáxi para os debates. Então, para a gente é muito comum. Segundo Armandinho, você recebeu mais recursos do partido do que ele, viu? Ele estava choramingando aqui. Choramingando. Meu querido Armandinho, um grande beijo para ti. Nos números, talvez, assim, o partido entendeu que a gente tinha uma prioridade e a gente sabe, mas a gente sabe que fazer campanha em Caruaru, comparado aos demais, minha gente, é nada, né? Vamos ser bem sinceros. E assim, Armandinho, por mais que diga que não, mas ele é uma pessoa que é rica, que, como ele mesmo diz, está com a vida feita, né? Então, o que ele abre mão e o que eu abro mão é muito diferente. O que o nosso grupo abre mão e o que o grupo dele abre mão é muito diferente. Então, com todo o respeito que tenho os demais, mas em termos de comparação, é impossível de se fazer. Michele, veja, o PSOL, tradicionalmente em Caruaru, ele não consegue trazer muitos votos. É uma cidade que tem um perfil conservador, né? E não é só de votar na direita, não. O perfil conservador é de votar, feito você disse aí, nas mesmas figuras, nos mesmos grupos políticos e tal. Não estava na hora de repensar uma estratégia, não, para ter representatividade de um mandato, como eu digo assim. Essas candidaturas conjuntas, como o próprio pessoal conseguiu, conjuntas, depois, inclusive a Jo, ela foi eleita agora no Recife, né? Vereadora. Mas, enfim, de vocês pensarem numa nova estratégia para ter uma representatividade. Por exemplo, o PT volta a ter representatividade na Câmara, o Edilson do MST batia na trave, foi muito bem votado, né? A partir também da influência da própria Rosa Amorim. Vocês não pensam em mudar um pouco a estratégia para ter... Eu sei que a discussão política é importante, mas ter um mandato é importante também. Demais, Mário, mas eu preciso te corrigir. Infelizmente, a população de Caruaru ela não é conservadora. Ela não é conservadora. O problema da população de Caruaru é justamente que não tem liberdade para votar. Então, não adianta. Ninguém votou em alguém que é mais capaz. Certo? Ninguém votou em alguém que, de fato, convenceu você de que tem que votar. Então, não é uma questão de estratégia. Por mais que a gente faça, por mais que a gente mostre que temos o melhor projeto, o sistema do fisiologismo e do clientelismo impede que a gente chegue lá. Então, a população de Caruaru não é conservadora, a população de Caruaru é presa, é amarrada. Essa é a grande diferença. Então, não importa o que a gente fizer. Hoje, parabéns, Edilson. Inclusive, é um respiro para a gente poder ter uma pessoa que traz um debate importante, que é a reforma agrária, para dentro da nossa cidade, que traz uma visão muito mais ampla sobre a construção política na nossa cidade. E muito, como você falou, do apoio de Rosa e da construção, porque o MST vem investindo pesado e isso aconteceu. Por quê? Porque, infelizmente, o modelo de política é o mesmo. E, assim, sabe quando a gente vai conseguir fazer um vereador, Mário? Quando a gente se munir das mesmas práticas. Quando a gente se munir da prática de doar aqui, de levar para o hospital, de dar uma cesta básica, de não sei o quê. Então, o que define o voto em Caruaru não é o livre convencimento. Mas não é a mesma
na mesma prática, né? Por exemplo, você atua como advogada social, né? Advogada popular. E eu lembro de algumas causas que recentemente você, inclusive, estava lá, né? Defendendo alguns nichos de mercado aqui, alguns nichos de algumas classes que estavam representadas por você. Não seria esse um caminho, por exemplo, Michele está num canto, aí já tem outra pessoa num canto, de repente juntava aí essas pessoas e o problema é essa regra foi forjada, você veja. Até os grandes figurões perderam os mandatos. O vereador com 3.000 votos, com 2.800 votos, não conseguiu entrar. Porque a regra era muito cruel de eleger pelo partido até acabar com a coligação. Porque se tivesse a coligação para vereadores, por exemplo, vocês poderiam ter coligado aí com PT, com a federação, e de repente podia pintar mais um vereador aí desse, ou uma vereadora. Mário, eu acho que não vai dar tempo a gente discutir um pouquinho isso sobre a coligação, que é muito importante, mas o que eu tenho a colocar é o seguinte, assim, eu atuo como advogada popular desde que me formei. Minha primeira ação, enquanto advogada, eu não tinha nem a carteirinha da OAB, só tinha a certidão lá. Inclusive, tem ouvinte pedindo o seu telefone, que está precisando de um advogado numa causa habitacional. Tá, ótimo. Aí o pedido. Pronto. E assim, qual é a diferença, Mário? Eu não instrumentalizo isso eleitoralmente. Mas se não fizer, tu não vai ganhar, não, Não, Michele. mas tenha calma. Veja só. É isso que a gente tá falando aqui. Sei. Você acabou de dizer, a gente para eleger, ter mandato, a gente tem que fazer igual ao pessoal. Mas é justamente isso. Veja, não é que eu não instrumentalize. Eu, óbvio, que vou nesses lugares. Eu, óbvio, que falo com essas pessoas. Eu, óbvio, que todo mundo que acompanha sabe o que eu fiz. Eu não preciso estar lá dizendo toda hora e cobrando, eu fiz isso, você tem que votar em mim porque eu fiz isso. Isso não parte da natureza da nossa construção política. Tu entende? Dizer assim, arrumei um exame pra tu, aí tu vai votar em mim. Você tem o meu vereador lá. É justamente isso que a gente combate. Então, sim, eu sei, mas veja, seria incoerente. Não estou dizendo que você vai fazer isso. Estou dizendo que, às vezes, as coisas não são divulgadas e como deixa o eleitor solto demais, ele acaba, quando chega na eleição, não vota. Mas eu digo uma lembrança, né? Fulano, eu tô aqui. Mas tal, a gente lembra, né? a gente lembra. Só que muitas vezes é como diz, assim, o meu trabalho, eu digo que é um trabalho coletivo e difuso. Ele não é individualizado e aí é muito difícil as pessoas compreenderem também que foram beneficiadas por esse trabalho. Também tem isso, sabe, Mário? E muitas vezes é difícil para mim, para uma pessoa que combate justamente isso, ir lá e dizer, tu só tá morando aqui porque eu fui lá enfrentar a polícia, porque eu fui lá brigar, senão tu não tava aqui. Aí eu vou ter que explicar o processo para essa pessoa e dizer, eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu consegui aquilo. Como é que aquela pessoa... Não é fácil de traduzir. Olha, você veja, eu vou contar um milagre aqui, mas não vou dizer o nome do santo, para não dar uma confusão. Mas teve um amigo meu, que é uma pessoa que trabalha aí, como foram eleitos 4 da causa animal, foi um deles. Eu não vou dizer quem foi. Mas o rapaz precisou de um desses aí para levar o cachorro dele para a AME. Foi só isso. Fulano, tu me ajuda. O cara pegou o carro, levou. Agora, na véspera da eleição, ele declarou apoio em outro vereador. Essa pessoa que estava ajudando em prol da causa animal foi no WhatsApp dele, deu uma esculhambação no cara. Se eu lhe ajudei, você agora não vai votar em mim. Eu ajudei o seu animal. Pois é, veja. E a pessoa ficou com raiva. Disse, nunca mais eu voto nesse, também nunca ficou com raiva. Mas veja como a galera pressiona pelo voto. Se tivesse um serviço funcionando direitinho, não precisaria. Não precisaria ter mas é justamente isso. Veja, seria incoerente, Mário, da minha parte, enquanto uma pessoa que luta justamente para a quebra desse sistema, eu fazer isso. Tu sabe? Então, assim, o que é que a gente espera? Eu não acerto isso não, viu? Para o pessoal não achar que o Mário estava apoiando, não. Só estou dizendo como funciona o sistema. Exato. Aí eu não posso entrar nesse sistema. Porque, veja, se eu luto contra ele, como é que eu quebro ele? Então, a gente vai conseguir sim. Eu digo isso, que a gente vai conseguir sim, porque a gente entende que, por exemplo, essa nova geração que está aí, eu vejo as crianças. Gente, é lindo de ver. Eu passo na rua, as crianças pedem para tirar foto, dizem que se emocionou, que me veem como uma referência. Então, a gente tem esperança que o povo de Caruaru possa, aos poucos, ir se libertando disso. Infelizmente, a gente ainda tem um poder concentrado. Não é à toa que a gente teve agora esse resultado que, para mim, não revela e não reflete a vontade da população de Caruaru, porque eu quero saber que Caruaru foi essa, porque não foi a Caruaru que eu andei, né? A Caruaru que eu andei
estavam falando mal das ruas, estavam falando mal dos esgotos estourados, estavam falando mal das escolas, estavam falando mal dos postos de saúde. Então, eu não acho que o voto foi necessariamente porque acreditava, óbvio, eu dou toda, assim, o sistema democrático a gente tem que referendar, tem que reconhecer, eu não posso dizer que não foi, mas, assim, é triste de ver. É triste de ver também uma Câmara de Vereadores onde tem 4 defendendo os animaizinhos, agora não tem um, por exemplo, que vai enfrentar lá a polícia e que vai enfrentar os grandes poderosos para, por exemplo, reorganizar a nossa feira, né, para garantir os ambulantes o direito ao trabalho, para garantir que as pessoas tenham moradia. Então, a gente não vê ninguém lá, tirando hoje Edilson, que tem, né, uma pauta muito bem definida. As pautas são, como diz assim, eu digo que são pautas secundárias, são pautas de ponta. Porque a defesa dos animais, aí vamos lá, eu defendo os animais, mas aí eu tô dentro de um partido que é contra, por exemplo, ao processo de adaptação climática e defende que tem que passar a boiada. Que palhaçada é essa? Então, eu sou contra, eu sou a favor dos animaizinhos, mas aí o meu partido defende as queimadas, que tem que usar a queimada para poder limpar o terreno, e é o que está causando hoje o que a gente está vendo no Brasil. Quantos animalzinhos não são mortos? Então, é isso, sabe? Então, é muito difícil você quebrar isso. Por isso que a gente precisa, primeiro, de espaço para discutir isso com as pessoas, para que a gente possa construir esse processo pedagógico de conscientização, mas a gente precisa mais ainda, né? E a minha esperança é que o povo de Caruaru, as crianças, os jovens, consigam entender o quanto é nocivo para a nossa cidade esse processo, o quanto é nocivo para a nossa cidade essa concentração de poder, sabe? E o quanto as pessoas são reféns em nossa cidade. É triste de ver que em Caruaru as pessoas não são conservadoras, são reféns. Representatividade e coerência, né? Tem que ter a sociedade, ela é plural, né? Tem muita gente para ser representada, né? Então, quanto mais diversidade a gente tiver dentro do poder público, todo mundo sai ganhando, porque tem das discussões, né? Porque é um exemplo que a gente diz aqui quando a gente fala sobre violência contra a mulher, assédio, né? A gente usa um termo que não precisava usar, né? Mas e se fosse a sua filha ou se fosse a sua mãe? Na verdade, não precisa. Gerar empatia, uma empatia que deveria ser natural. Exatamente, não precisa disso. E outra coisa. Tem uma reclamação aqui, viu? Doutor Roma, como assim, Michele? Enfrentar a polícia? Mas isso é normal, a gente enfrenta, porque a polícia muitas vezes, como eu digo, às vezes eu chego nos lugares e digo, agora escolheram que você é o criminoso, então vamos embora, né? Então, isso é outra discussão, a gente pode marcar até um dia aqui para fazer isso. Tem gente perguntando também sobre pautas que são tradicionais de esquerda, como aborto e drogas, enfim, a gente precisa mais tempo para falar sobre isso. Deixa eu só fazer um adendo aqui a Mário também, porque eu atendo muitas mulheres em situação de violência. E aí muita gente diz, por que tu não expõe? Porque eu não exponho mulheres. Eu não posso usar isso para me vangloriar e para conseguir voto. Tem filho, tem... Isso é feio. Eu não exponho aqui, Michele, a pobreza. Tem gente que não entende, assim, a gente sabe que teve um caso de grande repercussão agora há pouco em Caruaru, de abuso de menores, que são pessoas relativamente conhecidas, empresários. E as pessoas disseram, por que a imprensa não noticia? A gente não pode. Por mim, eu colocava no outdoor. Mas não é pelo bandido, né? Não é por esse demônio que abusou dos filhos e dos netos. É para não expor essas crianças. Porque quando a gente diz o autor, a gente naturalmente mostra para a sociedade que elas passaram por esse tipo de desconforto. Não? Eu queria botar no outdoor a cara deles. Mas a gente precisa ter esse tipo de cuidado que você está falando aí em relação às mulheres, né? Quem quer... Tem gente que sente a vontade de relatar porque encoraja outras mulheres. Mas a maioria não quer. A maioria tem vergonha de ter sido vítima. Né, Michele? E ela é revitimizada pela própria sociedade. Michele, nós já estamos na reta final. Você pode escolher... Aqui não é o Silvio Santos, mas você pode escolher. Peraí, deixa eu rodar o WhatsApp Cidade, que ela vai pensando. Vai pensando numa música aí pra tocar. Escolher. Os nossos entrevistados escolhem uma música. WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade 9987899.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru.
Muito bem. Mário, 94. peraí. Enquanto eu procuro aqui a música para ajudar. Bota aí o selo rapidinho, só para dar aqui, porque o Mário vai ler as mensagens aqui do WhatsApp Cidade. Vamos embora? Para a Michelle escolher a música dela? Pronto. Gildo José. Bom dia, Mário e Renata. Não concordo com o Michele. O povo de Caruaru sabe votar assim. Não somos eleitores de cabresto. O problema é que existem pessoas que querem dar um passo maior do que a perna, na minha opinião. E aqui é a opinião do Gildo José, mas ele concorda com você. Diz, infelizmente, o sistema cria barreiras. Essa parte aí ele concorda. Já o Dovânio diz, é meio paradoxal. Ele só não disse o que foi. Mas Michele tem razão aqui sobre essa informação. O Alberto da Rua Preta, Michele é uma guerreira, que está mandando Michele, mas o sistema não deixa. É a opinião do Gildo José. Já o Fagner Alexandre diz, Michele, quem é visto não é lembrado. Aqui o Fagner que manda essa mensagem. Quem não é visto. Quem não é visto, perdão. Manda essa mensagem aqui. Também aqui o Ciro Costa mandando mensagem, falando sobre a entrevista. O Flávio da Vila Andorinha, também aqui parabenizando a Michele. Ô, Mário, achou? Porque o pedido de Michele, uma música de Elza Soares que fala sobre mulher. Mesma não coisa sei de o você nome da dizer música. quem tá vendendo no carnaval 3 por 10. A mesma coisa. Eu tenho o mesmo monte de música sobre mulher. Que Elza Minha gente, perdão, eu sou péssima. Eu gravo tudo, viu? Menos nome de música, essas coisas. Eu sou... Deusinho tá que você está aqui. Achou a música? Peraí, tá catalogando. Sim, como é o nome da música? Nós. Pronto. É Muito essa? bem. Minha gente, Eita, me Michele. perdoem. O- Ajuda até a ajudar, mulher. Gilmar Edson diz, Caruaru é conservador, Michele. Já tem até uma cadeira na Câmara que pertence a uma família, de pai para filho. Todos sabem o mecanismo que é usado. Mas não é conservadorismo em si, né? É porque a gente, óbvio, é o conservadorismo do status quo, mas não é necessariamente. Se a gente fala que é familismo, e o familismo também prende, né? Independente. Muito bem, muitas mensagens aqui do pessoal. Uns concordam, outros discordam. E Obrigada. assim, Normal, é assim a democracia. que faz, né? Bora, meu amigo. Quem botou isso pelo... Bora? Bora? Michele escolheu a música Nós, de Elza Soares. Michele, obrigado. Boa sorte, viu? Eu que agradeço. Um ótimo dia para todo mundo que acompanhou a gente. Muito obrigada, Renata. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado, Mário. Obrigada a todo mundo que escutou. Obrigada aos meninos aqui Michele, que que estão é lá. conterrânea da Rua Preta. Pronto. E outra, quem não é lembrado não é visto, mas me diga, se você trabalhar, você tem como estar nos cantos? Tem não, meu filho, eu sou trabalhadora, sou classe trabalhadora, eu não tenho papai nem mamãe rico e nem nenhum deputado que me sustenta não para estar aí todo dia. Vamos tentar isso. Mas Michele vai continuar trabalhando em prol do que acredita. E quem quiser contactar a Michele, tá aí. Siga nas redes sociais, Michele com 2 L's e S, Santos Pessoal. Pode falar lá que Michele responde. Muito bem. Vamos ouvir Nós. É a música que foi escolhida aí pela Michele Santos. Daqui a pouco tem mais Manhã Cidade. Tchau.